Hoje falaremos um pouco sobre as inequações do segundo grau. Bom, falaremos sobre as inequações do segundo grau sobre o ponto de vista das funções do segundo grau, tá? Então, vamos a um exemplo e através desse exemplo ou de vários exemplos, tentar entender como resolver uma inequação do segundo grau. Primeiro problema que queremos propor é x² menos 5x mais 6 maior do que ou igual a zero. Repare que isso daqui pode ser entendido como uma função do segundo grau. Posso entender isso aqui como sendo uma função do segundo grau em x, ou seja, f de x igual a x² menos 5x mais 6. Se analisarmos essa função do ponto de vista de suas raízes, veremos que ela se comporta aproximadamente dessa maneira. Ela tem uma concavidade para cima, porque o seu coeficiente em x² é 1 positivo, então ela tem uma concavidade voltada para cima, e ela tem duas raízes, porque se calcularmos o delta nessa função do segundo grau, b² menos 4ac, teremos 25, né, que é o quadrado de menos 5, 4 vezes 1 vezes 6, ou seja, 1, que é maior do que zero. Então, ela tem duas raízes reais. Isso quer dizer que o seu gráfico intercepta o eixo x em dois lugares. Então, essa aqui é a nossa função f de x, que intercepta o eixo x em dois pontos, aqui e aqui. Se você calcular as raízes, você vai descobrir que as raízes são 3 e 2. Esse ponto aqui a gente já também conhece, pelo estudo das funções do segundo grau. Ele tem ordenada 6, já que o termo independente aqui é 6. Bom, então esse é o comportamento da nossa função do segundo grau. Se a gente olha agora do ponto de vista do gráfico, fica fácil perceber onde que a função está acima do eixo x. Porque onde a função estiver acima do eixo x, ela é maior do que zero. E vai ser zero exatamente nas raízes. Então, se queremos que ela seja maior do que zero ou igual a zero, devemos pegar os intervalos em que ela está acima do eixo x ou sobre o eixo x. Que acontece, vou fazer de azul mesmo, aqui, claro, incluindo-se a raiz, e à direita de 3, incluindo-se a raiz. Ou seja, ela é positiva antes da primeira raiz e zero na raiz, e positiva depois da segunda raiz e zero na própria raiz. Entre as raízes, ela é negativa. Então, resolver essa inequação do segundo grau significa, em termos de função do segundo grau, avaliar seu gráfico sobre, né, acima do eixo x ou abaixo do eixo x. E concluímos que ela está acima do eixo x, ou seja, maior do que zero, quando x é menor do que 2 e igual a zero quando x é igual a 2. Ou ela é maior do que zero quando x é maior do que 3 e igual a zero quando x é igual a 3. Então, a solução para o nosso problema é essa: x menor do que ou igual a 2 ou x maior do que ou igual a 3, que são esses intervalos que aparecem antes da linha tracejada e depois da linha tracejada. Você pode escrever isso de outras maneiras, você pode escrever isso como intervalos, sendo, né, de menos infinito aberto até 2 fechado, união com
3 fechado até mais infinito. E você pode escrever isso assim também em termos de conjunto. X pertence aos reais, de tal maneira que x é menor do que ou igual a 2, ou x é maior do que ou igual a 3. Tá? Ou simplesmente escrever isso, x menor ou igual a 2 ou x maior ou igual a 3. Uma observação aqui, isso não é a mesma coisa, que escrever x menor ou igual a 2 e x maior ou igual a 3. Tá? Esse e aqui não é para fazer, porque se você fizer isso, você está pressupondo uma interseção e não uma união. O resultado seria vazio. Então aqui tem que ser ou e não e. Muito bem, vamos ao segundo exemplo. Agora temos esse exemplo, x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. De novo, se analisarmos o delta, a gente vai ter delta igual a 16 menos 4 vezes, aqui é 1, lembre-se, 1 vezes 4, ou seja, 0. Isso significa que do ponto de vista do gráfico da nossa função do segundo grau, de novo, por sorte, a gente tem uma concavidade para cima, poderia ser para baixo, não há problema, mas a gente tem a concavidade para cima, só que essa função agora, ela apenas toca o eixo x, ela não cruza o eixo x. Então há apenas um ponto aqui de interseção, deixa eu ver se eu consigo fazer mais para cima. Ela apenas toca, agora sim, toca o eixo x em um único valor, que é exatamente a raiz. Então vou pensar aqui que esse valor é a raiz dessa função. Se procurarmos a raiz dessa função, encontraremos x igual a 2, ou seja, esse valor é 2, e esse valor aqui, de novo, eu sei que aqui é 4, então aqui eu sei que é 4. E aí repara o seguinte, aliás, aqui eu não quero igual a zero, né? Eu quero, por exemplo, senão não seria uma inequação. Coloquei um sinal aqui que não corresponde ao que a gente está estudando. Vamos pegar, por exemplo, maior do que zero. Se eu quero que seja maior do que zero, então eu quero os valores em que a função está acima do eixo. Então aqui f, aqui y, aqui x e aqui zero, eu quero valores em que ela está acima. Repara que ela está sempre acima, com exceção desse valor, em que ela está sobre o eixo. Então eu quero esses valores aqui, ó. Quero os valores que ela está acima, exceto, então aqui é aberto, exceto no 2. Então são todos os valores, exceto o 2. Eu posso escrever isso de algumas maneiras. Posso escrever assim, x é real, de maneira que x é diferente de 2. Posso escrever assim, vamos chegar para a direita aqui. Posso escrever assim, x é real de tal maneira que x é menor que 2 ou x é maior que 2, e posso escrever ainda como intervalo de menos infinito até 2 aberto, união de 2 aberto até mais infinito, né? Que pode ser escrito também com parênteses, certo? Lembrando de novo que aqui é ou, porque eu estou juntando o intervalo que está à esquerda e à direita, certo? Bom, vamos ao nosso último exemplo aqui em termos de inequações de segundo grau. Digamos que eu queira agora que x ao quadrado mais 1 seja menor do que zero. Se calcularmos o delta, veremos que o delta vai ser b ao quadrado, 0,
menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 1, então isso nos dá menos 4, que é menor que zero. Isso significa que essa função do segundo grau, ela tem a concavidade para cima, mas ela não toca o eixo x. Então ela é meio assim, né? Esse é um esboço do gráfico. Então aqui a gente tem o 1, porque esse valor aqui é 1. A gente tem aqui o y, aqui o x, 0 e essa é a nossa função f. Repara que ela está sempre acima do eixo. Então em nenhum momento, né, ela é menor do que zero. Se o problema fosse, então, antes da gente verificar outro exemplo, qual é a solução para esse exemplo? X pertence aos reais. Ou seja, qualquer valor real aqui, aliás, desculpa, né? Se eu quero menor do que zero, nunca acontece. Então, não existe x real. Ela é sempre positiva. F é sempre maior que zero. Se eu quisesse que ela fosse maior que zero, se o problema fosse x ao quadrado mais 1 maior do que zero, aí sim eu teria x é qualquer valor real. Se o problema fosse x ao quadrado mais 1 maior do que ou igual a zero, também seria x pertencente aos reais, porque qualquer valor real torna isso verdadeiro. Se o problema fosse x ao quadrado mais 1 igual a zero, aí não existiria, não existe x pertencente aos reais. De novo, ela nunca é zero, ela é sempre positiva. Então, se eu quero que seja positiva ou zero, existe valor real. Se eu quero que seja positiva, existe valor real. Se eu quero que seja zero, não existe valor real. E se eu quero que seja negativa, também não existe valor real. Tudo bem? Então a gente viu aqui os três casos, né? Que o delta é menor que zero, em que o delta é igual a zero e em que o delta é positivo, e analisou a função do segundo grau, analisando ou associando a função do segundo grau, né, a uma inequação do segundo grau. É isso, eu fico por aqui, até o próximo vídeo, tchau.